Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Aleluia. Amados de Deus, eu quero em primeiro lugar, final de festa para mim, né? Retornaremos amanhã. E eu quero em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui com os irmãos. Eu costumo dizer que desde muito tempo, fazem 34 anos que pela misericórdia de Deus eu pego estrada. E eu costumo dizer, comecei assim, quero terminar assim, que a minha agenda quem faz é o Espírito Santo. Eu me lembro que quando a nossa irmã Miriam me ligou, eu disse a ela: irmã Miriam, eu estou com um compromisso em Londres, não vai ser possível. E dias depois, acho que uns 10 dias mais ou menos, o pastor de Londres ligou, adiando para novembro, ficaria melhor para a agenda do campo dele lá. E na primeira oportunidade que ele me falou isso, eu me lembrei da irmã Miriam. E eu disse: Joatan, não bote nada nessa data, porque se não tiver ninguém para ir para a festa da irmã Miriam, eu vou dar assistência lá. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Joesé, da irmã Miriam. Eu dizia a eles ontem, irmãos, olha que eu tive aqui, ela lembrou que foi 2012, né? Eu dizia a eles ontem que eles estão do mesmo jeito de 12 anos atrás. Eu acho que eu tenho que ficar por aqui também, para ver se daqui a 12 anos eu estou do mesmo jeito de hoje, né? Eu mesmo me admirei quando cheguei. Então eu quero agradecer a irmã Miriam o convite, pastor Joesé, quero agradecer. Eu sei, eu sinto e eu honro. Eu sei que o púlpito da casa do Senhor é um gesto de grande confiança. Eu costumo dizer, por onde eu tenho passado, que os pregadores pregam e vão embora. E quem fica para colher o que foi plantado é o pastor com a igreja. Por isso que eu sempre tenho esse cuidado de dizer para que as irmãs das congregações, do campo, quando o seu pastor for criterioso com o púlpito, entenda, pastor criterioso com o púlpito é pastor que ainda se preocupa com o rebanho. Quando você vê um pastor que ele traz todo mundo, entrega o púlpito a todo mundo, esse pastor ele não se preocupa mais com o rebanho. Ele está querendo popularidade, ele está querendo outra coisa, mas ele não quer que o povo chegue no céu, não. Quem quer que o povo chegue no céu é criterioso com quem ele coloca no púlpito. Então eu quero agradecer também ao presbítero Antônio, que foi nos pegar no aeroporto, e possivelmente será ele que vai nos levar amanhã. E ao casal, o pastor Oséias, a irmã Júlia, né? Eu quero agradecer. Quando eu encontro um casal como Júlia e Oséias, eu entendo que é uma forma de Deus dizer assim: você sai da sua casa, você sai do conforto, mas eu envio anjos para cuidar de você enquanto você está fazendo a obra. Então fica aqui a minha gratidão a Deus pela vida dos servos do Senhor. Tem 2 versículos que eles me acompanham. Jesus, quando falava das recompensas, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus dizia assim: quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tem galardão para a igreja de Feira de Santana. Tem galardão para você que orou por mim, sem nem me conhecer. Para você que contribuiu de alguma maneira para que eu pudesse chegar. Tem galardão. Aleluia. Amados, feitos agradecimento, eu gostaria de avisar que ainda temos livros, né? Aí fora, poucos, né? Mas temos esse primeiro livro, já falamos ontem, né? Que é o livro Vencendo a Tristeza, né? O livro Vencendo a Tristeza, ele tem despertado muitas mulheres para não entrar no caminho da amargura, da tristeza. Pela linda misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus ela é linda, eu já recebi vários testemunhos de pessoas que foram curadas depois que leram esse livro.
Então é um livro que tem feito a diferença para a glória de Deus. E eu acho interessante que algumas pessoas me dizem assim: irmã Aparecida, eu às vezes quando estava lendo esse livro, a impressão que eu tinha era que a senhora já tinha algum conhecimento acerca de pandemia. Eu digo: não, minha filha, isso aí não tive essa revelação não. Foi bem antes da pandemia que a gente lançou, né? Porque tem gente, irmão, que se vê o outro achando alguma coisa de espiritual, ele embarca na espiritualidade e vai embora, né? Então a Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não, né? Intercessão, um clamor necessário. Esse livro é o biotônico Fontoura, viu? Um biotônico Fontoura para quem gosta de orar. E para quem não gosta de orar, ele é um cocorote celestial. É um cocorote celestial. Sabe aquele livro que chega assim, taca assim na sua cabeça, que você fica queimando umas horas? Meu Deus, eu estou longe disso aqui. Eu costumo dizer, pastor Joesé, eu trabalhei com um ciclo de oração, como falei ontem, há 22 anos e meio, entreguei em setembro agora, que a gente, nós, crentes atuais, a igreja moderna, quando ora 1 hora, se acha que orou muito. 1 hora, né? E tem até uma turma que peleja, não sei aqui, mas lá pra gente, o ciclo de oração ainda ora 1 hora. Aqui ainda ora 1 hora. Porque a maioria dos estados não está orando mais 1 hora não. É 1h30 para tudo. Para oração, para cantar, para tudo. E um dia, quando eu já tinha assumido o ciclo de oração, uma irmã chegou para mim e disse: irmã Aparecida, eu estava pensando, tá bom de dar uma dinamizada assim. Sabe aquele povo que quer fazer a obra como se fosse MacGyver? Mr. M, fazer aparecer umas coisas. Gente, evangelho é coisa simples. É pregação, oração, palavra, e o crescimento quem dá é Deus. Se Deus não fizer nada por meio da sua palavra, eu, com toda vontade que eu tenho, ainda não faço. E ela disse: não tá bom dar uma dinamizada. E eu disse: muito bem, irmã. E qual é a ideia que você tem? Ela disse: porque eu acho assim, 1 hora de oração, muito tempo. Era bom assim que diminuísse uns 45, deixasse uns 45 minutos, diminuísse uns 15, para dar mais oportunidade para louvor, para essas coisas. Eu digo: irmã, só que a senhora se equivocou com uma coisa. Ela disse: o que é? Esse trabalho começou com o nome Círculo de Oração. Não é ciclo de cantoria, não é ciclo de profecia, não é ciclo de testemunho, não é ciclo de contagem de história, é ciclo de oração. Então, lógico que a prioridade é orar. Aí, graças a Deus, ela se aquietou. Mas não foi, aparecem umas coisas assim no caminho da gente. Aí outro dia eu fui para uma igreja, uma irmã me procurou, correu atrás de mim: irmã Aparecida, eu tenho um negócio para dizer. Depois do ciclo de oração, diga, minha filha. Irmã Aparecida, porque essa irmã está tão cansada no ciclo de oração, tá bom tirar ela. Eu digo: você congrega aqui? Elas congregam. Isso era mais ou menos no mês de abril. Eu disse: você sempre vem aqui? Ela disse: aqui lá eu venho. Esse ano você veio quantas vezes? Ela ficou: 3. Eu disse: quer dizer que nós estamos no mês de abril, você só veio 3 vezes aqui. Aí tu tá pedindo, achando que quem tá aqui orando toda semana, tá bom de sair para entrar tu? Minha filha, me perdoe, mas dessa marca tem muito. A gente ainda conta com o joelho das mulheres mais idosas, de mulheres que foram calejadas na oração, mulheres que têm vivência, mulheres que têm experiência com Deus. Se levanta uma turma que ainda não está treinada na oração e fica achando que já pode substituir por qualquer motivo, né? Então eu quero aqui agradecer a Deus pelas mulheres do ciclo de oração. Me adotem em suas orações, porque muitas vezes, quando vocês estão nas suas casas dormindo, eu estou batendo dentro do aeroporto, cada um tem o seu chamado, e o meu foi esse, né? E o meu foi esse. Então me acoberte com as suas orações. Amém, irmãos? Amados, livro de 2 Samuel. Talvez você diga assim: uma festa como essa, irmã Aparecida não podia pegar outro texto?
Pois não é? Eu também pensei isso hoje. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 15, vamos ler apenas do versículo 4 ao 6, que diz assim: E dizia Absalão: Ai, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? O texto nos fala uma passagem bem conhecida e nos traz um pouco da narrativa da história de Absalão. Absalão, cujo nome significa pai da paz ou meu pai é paz. Absalão foi o terceiro filho de Davi e ele foi o favorito ali até chegar Davi em Hebrom. A Bíblia mostra que Absalão era um homem de uma beleza destacável. Estampa tinha muita. Se você olhar no capítulo 14, versículo 25, tem uma narrativa que diz assim: Não havia, porém, em todo Israel, não havia, porém, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Diga comigo, o homem era bonito. Chamava atenção. Tinha uma estampa invejável. O porte era grande. Aleluia. Mas isso não leva ninguém a lugar nenhum. Aparência. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia mostra algumas coisas de Absalão. A Bíblia fala até do peso do cabelo de Absalão. 1,3 kg quando ele cortava cabelo. Mas a gente quer nesta noite ser fiel ao que o Espírito de Deus tratava ao nosso coração. Qual era, na verdade, o perfil de Absalão dentro do reino? Que espírito nutria Absalão dentro do reino? Absalão teve a sua irmã Tamar violada pelo seu irmão Aminon. A história é bem conhecida. E a Bíblia diz que ele se cala, não fala com Aminon palavra alguma. Mas o que eu acho interessante, duas grandes verdades que se destacam na vida de Absalão, que vale a pena a gente pontuar. Primeiro, Absalão deu um banquete para matar um irmão. Segundo, Absalão simulou que pagaria um voto para poder declarar uma rebelião. Se eu não falasse mais nada hoje à noite, só essas duas narrativas da vida de Absalão, já dava para você entender que tipo de pessoa estava dentro do reinado de Davi. Aleluia. A Bíblia nos mostra que esse homem, em primeira mão, ele era um dissimulado. O que é um dissimulado? Alguém que dissimula, alguém que não é verdadeiro, alguém que não é legítimo. No capítulo 13, versículo 22, diz assim: Porém Absalão não falou com Aminon palavra alguma, nem bem nem mal, porquanto ele aborrecia Aminon.
Teria sido bem melhor, teria sido mais produtivo, teria sido mais curador, teria sido mais autêntico, se quando ele recebe a sua irmã Tamar violada, ele tivesse ido tomar satisfação e tivesse feito colocações, tivesse colocado para fora o que estava no seu coração. Mas Absalão se cala. Nesta noite, se o Espírito de Deus nos permitir, a gente vai falar sobre o espírito de Absalão, que não é o espírito desta igreja, que não é o Espírito Santo, que não é o espírito que deve nos guiar, que deve nos nutrir dentro do reino. Exemplos como o de Absalão, exemplos como o de Amã, exemplos como o de Acabe, exemplos como o de Judas, exemplo como tantos outros que estão na narrativa bíblica, na verdade não ficaram escritos para a gente só ler e deixar à parte. Isso é Deus dizendo, não é para ser assim. Não é para ser assim. Da vida de Jezabel a gente tira uma lição, da vida de Zeres a gente tira uma lição, da mesma forma da vida de Esté, da vida de Abigail, da vida de Débora, da vida de Marta, da vida de Maria. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o nosso proveito, para o nosso crescimento. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Oh, aleluia! A Bíblia nos mostra que este homem chamado Absalão, cujo nome é meu pai é paz, de paz ele não entendia nada. O nome não correspondia à figura, assim como a beleza não correspondia ao coração. Esse homem, a Bíblia mostra que ele era rancoroso. Esperou 2 anos. A Bíblia diz que ele espera 2 anos inteiros para efetuar uma vingança. Prepara um banquete preparando uma vingança. Aleluia. A Bíblia mostra ainda que ele vai à casa de seu pai, o rei Davi, e diz: eu quero que os meus irmãos sejam liberados para se confraternizar comigo. Ele simula um banquete com uma confraternização entre irmãos, quando na verdade o coração dele não estava irmanado. Tudo fachada, tudo aparência. Aleluia. A Bíblia nos mostra ainda que este homem era mentiroso. Ele chama os seus irmãos, os irmãos vão, e entre eles vai Aminon, e ele chama este irmão Aminon, e começa a servir bebida, e manda os empregados, os servos da casa servir bebida, e dá uma ordem. Uma ordem foi dada nos bastidores da casa de Absalão, e a ordem era: quando vê Aminon alegre do vinho, quando você vê que ele já tomou bastante, feri Aminon, o matarei, e não temais, porque sou eu quem vos mando. Eu não estou falando de qualquer outra pessoa, estou falando de um irmão que tinha a disponibilidade e a dissimulação para matar o próprio irmão. Aleluia. A Bíblia nos mostra que ele era traiçoeiro. Aleluia. Ele esperou o irmão se embriagar para poder realizar a vingança. Por quê? Porque uma pessoa embriagada, ela não tem a coordenação motora, ela não tem a reação, ela não tem o posicionamento do que uma pessoa sóbria tem. Agiu de forma traiçoeira. A Bíblia nos mostra ainda, quando os filhos de Davi vai para aquele banquete e volta daquele banquete, uma caravana correndo pela estrada para dizer que Aminon tinha morrido. A Bíblia nos mostra ainda que Jonadab, que foi exatamente Jonadab que deu lá a Aminon o conselho de como seduzir Tamar, ele chega para Davi e diz assim:
Absalão tinha resolvido isto no dia em que sua irmã foi forçada. Ou seja, ele alimenta um espírito de vingança. E nesta noite eu ganho graça e autoridade do céu para dizer que Deus não trabalha aonde o espírito opositor ao reino se levanta. Aleluia. Após matar Aminon, Absalão se torna fugitivo e vai lá para Gesur, na Síria. E o passar dos anos, a Bíblia diz que depois de 3 anos, Joabe levanta aquela mulher tecoíta. A mulher coloca uma palavra para Davi. Davi cede e manda chamar Absalão de volta. Aleluia. Joabe foi o intercessor do regresso de Absalão. Mas se Joabe tivesse discernimento a longa vista, se Joabe tivesse orado um pouco mais, se Joabe tivesse entendido um pouco mais, jamais ele teria trazido para perto quem Deus colocou longe. E o que se via para Joabe naqueles dias serve para nós em nossos dias. Tem pessoas que Deus, ao longo da sua caminhada, Deus vai permitindo que se afaste. Não é para lhe matar, não é para lhe entristecer, não é para lhe retroceder. Pelo contrário, é para lhe dar possibilidades de novos voos, de novas estratégias, de novas intimidades. E você entender que há jornada em que muita gente não pode acompanhar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Joabe manda chamar Absalão e Absalão mostra que não apenas era dissimulado, que não apenas era mentiroso, que não apenas era vingativo, mas Absalão mostra outra coisa da sua personalidade. Ele era ingrato. Joabe é responsável pelo regresso. Joabe é responsável por unir ele novamente ao pai. E certo dia Absalão manda chamar Joabe. Joabe se demora e Joabe não chega. E esse ingrato, mesmo Joabe tendo intercedido por ele junto ao seu pai Davi, junto ao rei, aleluia, esse ingrato, ele manda tocar fogo no campo de Joabe, um campo que já estava cheio de cevada. O campo de Joabe foi queimado, porque Absalão não estava interessado em preservar, em considerar. Deixa eu dizer uma coisa: por trás de todo ingrato existe uma pessoa sem consideração. A ingratidão, ela é uma capa para a falta de consideração. Aleluia, glória a Deus. Manda atear fogo. Agora deixa eu dizer uma coisa: mandar atear fogo no campo alheio é fácil. Difícil é encontrar o juiz face a face. Oh, aleluia, glória a Deus. Absalão foi perdoado por Davi depois que Joabe fez aquele acordo. Houve um beijo chamado beijo da reconciliação, aleluia. E foi exatamente depois do perdão de Davi, a Bíblia diz que ele chega para o rei, se inclina. E Davi pega ele, a Bíblia diz que ele entrou ao rei, se inclinou sobre o rosto em terra, aleluia. O rei pega e o beija, e ele volta novamente a ter convívio. E foi exatamente, veja aí, se o pessoal da mídia puder me ajudar, veja aí, 2 Samuel 14:33. Olha como é que termina o capítulo 14. Se o pessoal da mídia puder me ajudar, coloque esse texto aí. 2 Samuel 14:33. Aleluia. Diz assim: então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou ele a Absalão e ele entrou ao rei. E este se inclinou com o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Diga comigo: o rei beijou
Absalão. O capítulo 14 se encerra dizendo que o rei dá um beijo de perdão, de reconciliação, perdoa Absalão. Agora vamos ver como é que começa o capítulo 15. 15:1, logo a seguir. Aleluia. Segundo Samuel 15:1. E aconteceu que depois disso, diga assim, depois do beijo. E aconteceu que depois disso, diga, depois da reconciliação. E aconteceu que depois disso, diga, depois do perdão. E aconteceu que depois disso, diga, depois de devolver a confiança. E aconteceu que depois disso o que? Do que tinha terminado o capítulo 14, depois do beijo da reconciliação, Absalão preparou, e outras versões diz, fez aparelhar 50 homens que corressem adiante dele. Depois do beijo do perdão, depois da reconciliação, Absalão prepara a rebelião. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos mostra ainda, aleluia, que esse homem era perigoso. O texto que nós lemos do versículo 4 ao versículo 6. Gente, deixa eu abrir aqui um parênteses para me dizer. Eu era ainda nova convertida e quando eu li essa história eu tomei um baque. Nós estamos falando de alguém que estava dentro do reino. Nós estamos falando de alguém que era filho do rei. Nós estamos falando de alguém que tinha acesso a todas as benesses do pai. Nós estamos falando de alguém que era o favorito até chegar em Hebrom. Nós estamos falando de alguém que tinha estampa. Nós estamos falando de alguém que era príncipe. Nós estamos falando de alguém que tinha destaque. Nós estamos falando de alguém que era respeitado. Nós estamos falando de alguém que estava envolvido na mesa do rei, mas nem todo mundo que está na mesa do rei compartilha da essência real. Pegue a visão nessa noite. Interprete o que Deus está querendo falar conosco aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Era tão perigoso, ele era tão perigoso que a Bíblia diz assim, aleluia, que ele parava. Olha o versículo 2, ele se levantava pela manhã, bem cedinho, e ficava na beira do caminho, para que todo mundo que fosse a juízo lá ao rei, aleluia, aquele povo que ele sabia que ia conversar com o rei, ele interceptava aquele povo, ele procurava se achegar, parava no caminho, ficava na porta, chamava as pessoas. E eu estou falando não é de um súdito, eu não estou falando de alguém plebeu, eu estou falando de um príncipe se rebaixando para um papel tão triste, tão vil. E nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: se é filho do rei, se comporte como príncipe legítimo. Se é filha de rei, se comporte como princesa legítima. Há uma herança real em jogo. E você não pode abrir mão desta herança por picuinha. Ficar parado no meio do caminho, querendo fazer joguinho, querendo fazer manipulação. Nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer que o espírito de manipulação não vai encontrar barraca aqui. Remeudo converse, Ribicho,
Não vim aqui para brincar e nem vim aqui para desenrolar o rolo pela metade. Eu vou entregar tudo que Deus me confiou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Preparado na beira do caminho, envenenando o povo. Veneno para dar e vender. Sutileza, sagacidade. Você tem o Espírito Santo, e nesta noite eu ganho graça para dizer à igreja de Feira de Santana: aprenda a discernir pelo Espírito. Olhos que estão fechados serão abertos, estruturas decadentes serão renovadas, nevoeiro da mentira vai cair por terra. Deus vai arrancar a máscara e vai mostrar quem é quem no reino. Limite. Nimaya do converse. Nimionde race. Isso era papel de príncipe, rapaz. Toma vergonha, Absalão. Você precisa se levantar de manhã cedo, ficar na beira do caminho para poder interceptar quem vai falar com Davi. Aleluia. Se ele parasse só para puxar a conversa, já era sem futuro. Mas ele dizia: de que cidade és tu? Para poder saber a distância. Para poder saber, porque tinha pessoas que andavam dias de cavalgadura para poder chegar ali. De que cidade és tu? E quando a pessoa diz assim: eu sou de uma das tribos de Israel. Ele não sabia, porque poderia ser viajante que não fosse das tribos. Mas se a pessoa dissesse que era da tribo de Israel, diga comigo, o negócio é atrapalhar a tribo. O negócio é atrapalhar a tribo. Se a pessoa dissesse que era de uma das tribos de Israel, Absalão lhe dizia: olhe, os teus negócios são bons e são retos, porém tu não tens quem te ouça da parte do rei. E dessa forma Absalão despertava o sentimento de abandono no povo. E dessa forma Absalão despertava o sentimento de desprezo no povo. Dessa forma ele despertava também a visão da inutilidade do rei. Você vem com os negócios de tão longe. A sua causa é boa, a sua causa é reta. E finalmente o rei não tem aí quem te ouça da parte do rei. O rei não deixou nenhum secretário, o rei mesmo não vai lhe ouvir hoje. Não tem ninguém da assessoria do rei para lhe ouvir. Dessa forma Salomão dava uma ilusão de que ele seria o melhor. Absalão iludia o povo para que o povo achasse que ele era melhor. Deixa eu dizer, é fácil você detectar. É fácil você detectar. Quando você ouvir alguém achando que faz melhor alguma coisa, ligue a sua candeia. Ali está um forte candidato a tomar posse do reino. Ele começava a insinuar que o povo estava abandonado, começava a insinuar de que Davi não iria escutar, começava a insinuar de que a pessoa tinha razão, sem nem conhecer a causa, nem conhecia o problema. Essa é a estratégia de quem não faz nada, é achar que pode fazer tudo. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi uma certa vez agora, numa conferência missionária que houve lá em Mossoró, uns meses atrás, eu ouvi uma frase que ela marcou a minha vida: quem não faz nada se torna fiscal de obra alheia.
Essa frase, ela mudou a minha visão. Quem não faz nada se torna fiscal de obra alheia. Ah, mas eu não gostei da fada. Ela poderia ter sido assim, assim. Onde é que estava você na hora que estavam programando o negócio? Ah, eu não gostei da cor. Ah, eu não gostei do arranjo. Ah, eu não gostei do título. Ah, eu não gostei disso. Guarde a sua opinião. Na hora de arregaçar a manga, você não chegou. Opinião é para quem arregaça a manga. Opinião é para quem coloca a mão no arado. Opinião é para quem tem dedos e mãos calejadas pelo manejar da ferramenta. A essa se abre a oportunidade de opinar. Aleluia. Despertava o sentimento de abandono, despertava o sentimento de desamparo, despertava o povo a visão da inutilidade do rei. Absalão era sagaz, ele insinuava que o povo estava abandonado, ele era ambicioso, invejoso, almejava o cargo que não lhe pertencia. Todas as vezes que você almejar alguma coisa na obra de Deus, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, que você tenha que atropelar pessoas, detratar pessoas, falar mal de pessoas, mudar a visão que se tem daquela pessoa, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer, é Satanás quem está trabalhando aí, porque o Espírito de Deus, ele trabalha com clareza, ele é legítimo, ele é autêntico, ele é Senhor, ele é claro nas suas colocações. O espírito de Absalão tem entrado em muitas igrejas. Por quê? Porque começam a competir entre si. É competindo com quem canta melhor, quem prega melhor, quem fala melhor, quem veste melhor, quem rege melhor. Acaba com isso. Somente seja servo e deixe que o grande, o poderoso, o potente, o melhor, o ilustre receba a honra. Eu fico doente com essa mania de rotular da igreja moderna. Grande pregadora. E onde é que eu sou grande pregadora? Coisa nenhuma. Grande cantor. Onde é que existe grande cantor? Coisa nenhuma. Camarada que depende da corda vocal. Que quem deu. Agora quem botou a corda vocal lá para cantar, até ficar velho, que nem tá aí o nosso irmão Armando Filho. Esse aí é grande. Esse é grande, porque dá uma corda vocal. Eu estava ouvindo ele cantando, é a corda vocal que desde novo ainda é o mesmo tom, a mesma coisa, não enferruja, não entorta, não envelhece, que só Deus faz isso. Ai, eu dou que é. Eu vejo Absalão como um ambicioso. O que era pior, ele disse: ai, quem dera que eu fosse juiz na terra. Sabe o que é isso? Ah, se fosse eu ali, você ia ver. Aquele coral cantava melhor. Aquele ciclo de oração ia ser um pipoco. Se fosse eu, tu é tão fraca que Deus não botou tu. Tinha que ser aquela. Ai, quem dera que eu fosse juiz na terra, para que todo Israel viesse a mim e eu lhe fizesse justiça. Como é que tu vai fazer justiça, Absalão, se tu é injusto? Como é que tu vai fazer justiça, Absalão, se tu é ambicioso? Como é que tu vai fazer justiça, Absalão, se tu é invejoso? Como é que tu vai fazer justiça, Absalão, se tu é dissimulado? Como é que tu vai fazer justiça, Absalão, se tu és perseguidor? Nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer que vai haver uma manifestação de Deus dentro da igreja de Feira de Santana. Se prepare, Deus de receber, porque Deus vai mandar a seiva do céu.
E quem for crente, mergulhe nessa graça. E quem for crente, participe deste projeto. Aí quem dera que eu fosse juiz na terra. É a mesma coisa dizer, se fosse eu, rapaz, fosse eu ali. O que eu acho bonito em Deus é que observe que a maioria das chamadas, elas acontecem quando você se esconde. Aí a turma do olhe eu, chame eu, tá aqui eu, sou mais eu. Essa turma não entra. Essa turma não entra, não sei por que não entra. Aos escondidos lá nos currais, Deus vai achar. Os escondidos atrás dos carros de boi, Deus vai achar. Os escondidos no meio da bagagem, Deus vai achar. Aqueles que estão só procurando jumenta extraviada, Deus vai achar. Oh, aleluia. Essa obra é espiritual, meu filho. Essa obra é diferente. Aleluia. Essa obra não anda com impulso humano, não. Essa obra tem dono. Essa obra tem história. Essa obra é obra de confronto com o inferno. Esta obra é diferente. Não é na força do braço, não é na força da carne, não é no poder da oratória. É no poder de Deus. É no poder de Deus. Se canta bonito é no poder de Deus. Se prega alguma coisa é no poder de Deus. Se rege é no poder de Deus. Se dirige a obra é no poder de Deus. Se está à frente do ciclo de oração é no poder de Deus. Mas o que mais me repudia, o que mais me deixa estupefada com Absalão, é porque a Bíblia diz, ele era príncipe. Que pessoa não ia se sentir lisonjeada de se encontrar com um príncipe no caminho? Hein? Imagine aí. Eu sou só Aparecida ali de Mossoró. As irmãs ontem aqui, uma alegria comigo, maior do mundo. Agora imagine o que é você vindo da estrada empoeirada e no caminho você encontrar o príncipe Absalão. A Bíblia diz que as pessoas se inclinavam a ele quando viam, pelo porte, pela beleza, pelo status de nobreza, filho do rei. Mas Absalão não entendeu que tudo aquilo que estava respingando ainda de honra, não é porque ele era Absalão, não, é porque ele era filho do rei. Oh, aleluia. Tudo que chegar na tua vida não é porque você é nada, não, é porque você é filha de rei. A honra do rei chega para os seus filhos. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando eles se inclinavam, aleluia, aí Absalão, estrategista, astuto, porque tem uma turma que de estratégia, olha, 10. Aí esquece que tem outra turma que de discernimento é 1000. Pega a visão. Quando as pessoas chegavam, que se inclinavam para poder impactá-las, Absalão pegava na mão e beijava. Oh, gente, você recebeu um beijo do príncipe, era muita honra. Você vir empoeirado no caminho e receber um beijo do príncipe. Mas escute, todo Judas é beijoqueiro. Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Todo Judas ele é beijoqueiro. Não estou dizendo que todo mundo que beija é Judas. Eu estou dizendo que todo Judas é beijoqueiro. Beijava. E a Bíblia diz mais, olha, depois do beijo a Bíblia diz, e desta maneira Absalão fazia a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Aí diz mais, e furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aleluia.
Deixa Absalão trabalhando. Aleluia. Porque Deus trabalha lá na frente. Aleluia. Absalão é perdoado. Volta a estar na mesa do rei. Mas ele começa a mostrar indícios de que o perdão não foi potente para mudar o caráter. Você sabia que há pessoas que nunca foram crentes, mas elas jamais, pelo caráter, pela forma que foram criadas, elas jamais se dobram para fazer algumas coisas que até muitos crentes fazem? Porque há coisas que elas são intrínsecas do nosso caráter. Fazia parte do caráter de Absalão a hipocrisia. A Bíblia nos diz que Absalão mostra uma religiosidade aparente. Quando está na mesa com o rei, ele diz: olha, quando eu estava em Gesur na Síria, teu servo fez um voto. Olha, fez um voto e eu preciso ir a Jerusalém. E Davi inocente diz: vai em paz. Aleluia. Que voto que nada. Já tinha 200 homens preparados esperando ele, porque ele iria tocar a trombeta e dizer que ele era rei em Hebrom. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: olha, esse voto, e explicou o motivo do voto. Esse voto eu fiz porque eu disse para Deus que se eu voltasse para Jerusalém, eu iria pagar e eu iria servir ao Senhor. A Bíblia nos mostra ainda que Absalão foi maquiavélico. Maquiavélico o que é? Uma pessoa que age de má fé. Enviou espias por todas as tribos para anunciar o seu reinado. Está escrito no versículo 10 dizendo: e enviou Absalão espias por todo Israel, dizendo: quando vocês ouvirem o toque da trombeta, diga comigo, a trombeta ia tocar. O sinal era o toque da trombeta. A trombeta, quando ela tocar, vocês vão gritar dizendo: Absalão reina em Hebrom. Tudo preparado. E Deus lá do céu olhando a presepada. É bem verdade que tudo isso estava dentro do script do pecado de Davi e das consequências do pecado. Mas aqui eu quero tratar de quem era Absalão. Esse mérito a gente entra em outra oportunidade. Aleluia. Enviou espias. Aleluia. Sabia que tem gente que ela é especialista em espiar? Enviou espias das tribos de Israel. A Bíblia diz mais que havia homens que iam na sua simplicidade, não sabia nem do que é que estava se tratando. E a conjuração, em outras versões chama de conspiração. O que é conspiração? Conspiração é levante, conspiração vamos dizer assim, uma rebeldia contra uma autoridade constituída. A Bíblia diz, Romanos 13, que não há autoridade que não seja constituída por Deus. E quando a gente se levanta contra a autoridade, a Bíblia diz que a gente atrai sobre nós mesmo o que? Condenação. Aleluia. Absalão era trapaceiro. A Bíblia nos diz que ele se cerca de Aitofel, o conselheiro de Davi. Aitofel, eu digo que ele é conselheiro do poder. Tem pessoas que têm a síndrome de Aitofel. Ele só quer estar perto de quem está em evidência. Se tiver cargo, ele quer estar perto. Se tiver status, ele quer estar perto. Se tiver alguma coisa na vida de condição financeira, ele quer estar perto. Nesta noite, Deus nos adverte. E isto é síndrome de Aitofel. É querer estar perto de quem está em evidência, de quem está no poder. Eu me lembro que quando as minhas filhas ainda eram bem pequenas, meu esposo, pela bondade de Deus, ele foi dirigente de congregação por 15 anos em Mossoró. E uma das experiências que eu tive foi com minhas meninas. Elas eram pequenas, né? Só a Midian que já estava se pondo de mocinha.
E quando foi um dia, quando saía da congregação, era aquele choro, os irmãos faziam aquela despedida. E aí, meses depois, ela encontrava aquele povo, aqueles irmãos que estavam chorando, e os irmãos às vezes nem falavam com ela. Quando foi um dia, minha menina, que era uma adolescente, chegou para mim e disse: mamãe, parece que o amor do povo é um amor fajuto. E eu disse: por que, minha filha? Eu encontrei irmão fulano, irmã cicrano, aquele dia, ó, bem beijando, dizendo que amava nós, chorou que só na congregação, e foi muito difícil para elas entenderem isso. E eu dizia: minha filha, entenda que é porque agora seu pai está noutra igreja, é outro rebanho. Mas elas não disseram que amava a gente, e como agora passa e nem fala com a gente direito. Eu digo: é muito simples, é porque você não é mais a filha do dirigente. O dirigente é outro. Aleluia. Síndrome de Aitofel. Sabe o que significa Aitofel? Aitofel é irmão da loucura. Em hebraico é o irmão da loucura. É alguém que quer estar perto, aleluia, de quem está no poder, mas na verdade é irmão da loucura. Absalão, ele quis o trono de Davi. Absalão, ele quis as riquezas de Davi. Absalão assume o reino e ele coabita com as mulheres de Davi. Ele quis o exército de Davi, ele quis os conselheiros de Davi. Mas teve uma coisa que Absalão não conseguiu tomar. Pode tomar trono, pode tomar mulher, pode tomar riqueza, pode tomar conselheiro, pode tomar exército, pode tomar general, pode ficar com a tropa, mas intimidade, ela é particular. E Davi tinha intimidade. Oh, aleluia. Reibiacé. E quem tem intimidade tem reino, tem riqueza, tem destaque, tem exército, tem reforço, tem graça, tem autoridade, tem unção, tem poder, tem ousadia, tem intrepidez, tem confiança, tem certeza, tem perfil, tem legitimidade. Rema, deutou, quevé, semé, limite. Eu estou falando para uma igreja que não deve ser dissimulada, mas uma igreja que deve ser autêntica e querer o Deus que quer intimidade. Absalão destrona Davi. Aleluia. Davi é destronado. Se você ler o relato, você vai ver que Davi saiu de Jerusalém com a cabeça coberta, pés descalços, chorando, subindo nas encostas do Monte das Oliveiras. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus de Davi não dorme. Não se preocupe se alguém está com a flecha apontada, se alguém está perseguindo, se alguém está querendo saber da sua vida, se alguém está fuçando a sua história. Só se preocupe em ser íntimo com quem é a tua defesa, com quem é o teu escudo, com quem é a tua torre forte, com quem é teu porto seguro. Você tem porto seguro, e quem tem porto seguro marcha em segurança. Raibiacé. Por isso que Davi dizia: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Meu filho, camarada, quando tem intimidade com Deus, pode colocar os canhões do inferno todo na direção dele. Ele marcha de cabeça erguida, porque ele sabe quem é o general da tropa. Deus está bradando esta noite dentro de Feira de Santana para dizer à igreja do Senhor: vou dar espírito de discernimento. Você vai sentir cheiro de Absalão de longe. Deico, minha nai, veacé.
Recachobia. Você vai ter entendimento de quem é Absalão de longe. Absalão pode se encurvar, pode lhe beijar, pode lhe dar cestinha básica, pode dar tapinha no ombro, pode chamar você para comer pizza, pode chamar você para aniversário do filho, pode fazer arrumadinho, pode lembrar de dar uma lembrancinha. Ele pode fazer as piruetas que quiser, mas vai ter discernimento para quem quer enxergar. Eu quero saber quantas mulheres aqui querem receber isto. Eu quero saber quantas mulheres querem receber esse discernimento. Eu quero saber quantas mulheres vão começar a orar a partir de hoje, dizendo: eu preciso desse discernimento. Eu quero saber quantos homens aqui vão querer esse discernimento. Ai, Deus vai te dar um discernimento com a régua afiada, e você vai medir, pesar, sem que Absalão perceba que está sendo medido e pesado. E tem gente dizendo: essa mulher não devia vir aqui. Eu venho porque não é você que me traz. Não brinque não, porque Deus chama você pelo nome, camarada. Eu só tenho uma preocupação quando eu saio de casa: é entregar o que Deus manda. Como Ele leva, como Ele traz. Se traz, eu não tenho essa preocupação. Uma coisa que eu quero é ser fiel ao que Ele me entregou. Eu estou com vontade de ir embora. Se levante. Espírito de engano, bata em debandada, em nome de Jesus. Eu recebo domínio e comando que vem do alto. Não vai montar barraca naquela congregação. Está declarada a falência do inferno naquele lugar. E as mulheres, tomem cuidado, viu? Não embarque na onda de Amã querendo preparar a forca para quem é fiel, não. Cuidado que Zeres fez isso e toda a sua casa pereceu. Ele destrona Davi, vai para o trono. Mas quem é perseguidor? Ele é perseguidor quando está embaixo, ele é perseguidor quando está em cima, ele é perseguidor quando está no meio, ele é perseguidor em todo lugar. Ele tinha tomado o trono, parasse de perseguir Davi, mas ele continua perseguindo Davi. Ao ponto de fazer uma reunião para saber como é que vai fazer para capturar e matar o próprio pai.
Ao ponto de usar e dizer assim: o seu pai é perito em guerra. O seu pai não vai mexer com ele não, que ele é como uma ursa que está no deserto tomada dos filhotes. Aitofel dá um conselho, Uzai dá outro. Deus transtorna o conselho de Aitofel. Porque Deus, quando quer botar o camarada para rodar em pirueta, ele bota bem ligeirinho. O camarada fica doidinho, procurando saber o que é aquilo na vida dele. Que mistério é esse? O que é aquilo na vida dela? Que mistério é esse? Por que é que o povo gosta? Por que é que o povo aplaude? Por que é que o povo vai? Por que é que o povo atende? Você vai morrer, Absalão, procurando saber qual é o segredo da vida de Davi. Acaba com isso, Absalão. Segredo é segredo. Já está dizendo, é segredo. Você está achando que Deus vai contar segredo nosso para qualquer um, é? Continua perseguindo Davi. Já estava com o trono, já estava no reino. Deixasse Davi em paz. Davi sai de Jerusalém chorando, cabeça coberta. Aleluia. Mas o que sabe que eu acho bonito? É porque Deus, o Deus que conhece Absalão é o mesmo que conhece Davi. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Não adianta você querer sentar numa cadeira que Deus não separou você para sentar. Não adianta. Davi sai chorando. Eu gosto muito de 2 versículos do capítulo 15. 2 Samuel 15, versículo 18 e o 23. Diz assim: e todos os servos de Davi iam ao seu lado. Olha como Davi era querido. A Bíblia diz: iam também os quereteus, os peleteus e os geteus. Ou seja, pessoas de outra nacionalidade. 600 homens que vieram a pé de Gate caminhavam diante do rei. Quando souberam que Davi estava sendo ameaçado por Absalão, a Bíblia diz que 600 homens vieram a pé. Peleteu, quereteu, aleluia, vieram a pé. Sabe por quê? Porque no meio da perseguição nunca vai faltar ninguém que Deus coloca ao teu lado. Oh, aleluia. Absalão tinha destronado Davi. Davi estava saindo chorando, cabeça coberta, pés descalços. Mas teve uma cena que me chama a atenção. Parece que eu estou vendo Davi chorando, cabeça coberta, saindo de Jerusalém. Aleluia. Aí no versículo 23 diz assim: e toda a terra chorava com grandes vozes. Diga assim: o povo chorava alto. Grandes vozes quer dizer choro alto. Toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o mundo, todo o povo na direção do caminho do deserto. Aleluia. Aí quando chega mais lá na frente, aleluia, tem outro versículo que me encanta. É que mesmo sendo perseguido, mesmo tendo sido destronado pelo próprio filho, a Bíblia mostra que Davi exerce confiança diante da perseguição. Zadok, o sacerdote, traz a arca. E Davi disse: volte com a arca para a cidade. Lá é o lugar da arca. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me tornará a trazer para lá. Bote a arca lá, porque se Deus achar que eu ainda tenho chance, Deus vai me fazer voltar e eu vou ver essa arca lá outra vez. Eu verei lá a habitação de Deus. Oh, aleluia. Meu filho, você ser perseguido, sair descalço, com pano coberto, chorando, sem tropa, sem conselheiros, sem armamento, totalmente despreparado, e você dizer para alguém assim: pode voltar essa arca de volta, porque se tiver na vontade de Deus, eu vou chegar lá outra vez. Só confiando. Absalão tinha homens
que tinham sido enviados como espia. Tinha a turminha de Absalão, porque Absalão também ele não caminha só. Tem uma turma que ele não é Absalão, mas ele é paparicador de Absalão. Ele não tem coragem de topar a perseguição, mas ele fica dando pano para a perseguição. Ele não tem coragem de assumir que é rebelde, mas ele fica dando mais para a rebeldia. Mas Davi tem uma postura tão tremenda. Olha o que diz o versículo de número 30 do capítulo 15. Diz assim: e subiu Davi a subida pelo Monte das Oliveiras, subindo, chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Aí que eu acho interessante, imagine a cena: Davi subindo, pés descalços, chorando para um rei. Era uma cena humilhante. E o que é pior, quando alguém te trai, traição sempre é horrível, mas é suportável. Mas quando essa pessoa é do seu convívio, dói muito mais, sim ou não? E geralmente o espírito de Absalão, o espírito de Judas, ele se manifesta exatamente ali, porque Satanás quer lhe desestruturar. Ele quer que você perca totalmente as estribeiras e você fique achando que todo mundo é igual. Mas você não vai entrar nessa onda, porque nesta noite Deus já bradou que vai dar discernimento. Aí o que me chama a atenção nessa cena é que quando Davi vai saindo, subindo, chorando. Interessante, eu li esse texto tantas vezes, mas nunca parei para pensar, meditar nesse pormenor. Diz assim: e todo o povo que ia com ele, cobriu cada um a sua cabeça, e também subiram chorando sem cessar. Oh, aleluia! Em apoio a Davi, em manifestação de carinho a Davi, em se colocar num estado de empatia com o problema de Davi, todos os servos também cobrem a cabeça e sobem o monte chorando. Era muito choro na terra, mas deixa eu dizer uma coisa: há um Deus que sabe pesar o peso de uma lágrima. Aleluia! Davi sobe chorando, o povo sobe chorando, aleluia. Mas Deus estava com o relógio cronológico mostrando que o tempo de Absalão estava terminando. É travada uma batalha, aleluia, e a tropa de Davi triunfa sobre o exército de Absalão. A Bíblia diz que ele vinha correndo debaixo de em cima de um cavalo. A cavalgadura, a mula passa e ele fica pendurado pelos cabelos. Sabe por quê? Gente deslumbrada, Deus pega pela cabeça. Gente que não conhece o seu lugar, Deus pega pelo ponto de orgulho. E o ponto de orgulho de Absalão eram os cabelos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Davi, como pai, como homem de Deus, Davi passa a ordem aos seus súditos, à sua tropa: não mate Absalão. Absalão foi morto por causa de um arrumadinho de Joabe, mas a ordem era não matar Absalão. Aleluia, glória a Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus está levantando no meio do seu povo um povo com confiança. Se existe um espírito que vai se manifestar na última hora da igreja da terra, chama-se espírito de engano. Parece, mas não é. Diz que tem, mas não tem. Diz que faz, mas não faz. Por isso que nesta noite Deus nos conclama a dizer: eu preciso, Senhor, do discernimento. Oh, aleluia. Eu preciso, Senhor, entender. Eu convido a igreja para ficar de pé. Estou encerrando a minha participação. Aleluia. Diga comigo: estampa tem,
tem estampa? Tem palavras agradáveis? Tem postura de conquista? É falante? É conquistador? Mostra ser gentil, afinal de contas beija. Aleluia. Mas é Absalão. Eu lhe convido a olhar para essa irmã que está do seu lado, para esse irmão que está do seu lado. Olha aí, meu irmão, olha aí, minha irmã, e diga: Deus manda dizer, não confie na estampa, não confie no agrado, não confie na simulação. Receba discernimento, receba colírio, receba graça, receba autoridade, porque Deus quer te fazer enxergar que há Absalão dentro do reino, e tudo que ele quer é tomar o trono de Davi. Mas nesta noite o Espírito de Deus brada: receba a visão para saber quem é Absalão. Rabai, eu tocou minha neve a sé. Eu estou sentindo graça de Deus nesta noite, neste lugar. Rimito, no reino espiritual há uma batalha. Rabadecome neve a sé. Rimito, remanhando que é sé. Você está recebendo graça, homem. Você está recebendo graça, mulher, para discernir o que Deus tem falado para a sua igreja. Não foi chave de apartamento, não foi porta de emprego, é muito mais do que isso. É discernimento para os últimos dias. Derrou que a sebe a nae. Eu quero convidar a igreja para orarmos. E eu quero convidar, pastor, com todo respeito, o senhor aceita eu fazer uma oração pelo senhor? Pastor Joesé, a sua esposa, irmã Miriam. Ninguém aqui me pediu para fazer isso, não. Mas nós vamos orar por eles. Oh, aleluia. Há uma batalha travada no reino espiritual. Eu não sei em qual instância, aleluia, essa batalha está sendo travada, mas uma coisa eu sei: a vitória já foi declarada. Absalão não reinará em Jerusalém. Absalão até destrona Davi agora por poucos dias. A igreja vai orar. E nessa oração a gente vai dizer: Senhor, abençoa os teus servos, abençoa a sua obra, dá discernimento ao seu povo. Não me deixa comer obra de engano. Não me deixa me enganar com estampa. Não me deixa me enganar com discurso bonito. Não me deixa me enganar com arrumadinho. Não me deixa ser dobrada por presentes. Não me deixa ser conquistada por gestos maquiavélicos, insinuosos, carregados de eventos do inferno. Pai amado, em nome de Jesus nós te louvamos. A tua igreja alça a voz. Pode orar de voz alta. A tua igreja clama. Pode clamar. A tua igreja suplica. Pode suplicar. A tua igreja te glorifica. Pode glorificar. A tua igreja se alegra. Pode se alegrar. Porque tu és Deus de passado, presente e futuro. Tu és Deus que vê
ver o que muita gente ainda não está vendo. Tu és Deus que sonda intenções e manifestações do coração. Tu és Deus que conhece o ontem, o hoje e o eternamente. Tu és Deus que trabalha na linha de frente e já conhece o que está aí oculto. Abençoa a tua igreja em Feira de Santana. Abençoa os obreiros da tua casa. Abençoa os teus servos que tu tens levantado para estar à frente desta obra. Levanta corações nobres. Levanta corações devotados ao reino. Levanta corações desejosos de te servir com alegria. Eu te agradeço, Senhor, pelo orvalho que está descendo, porque eu sei que no reino espiritual tem orvalho descendo neste lugar. Eu sei que no reino espiritual tem uma batalha que está sendo ganha. Eu sei que no reino espiritual tem uma batalha que está sendo agora rechaçada, as manifestações do inferno. Remai, odou kerve, semed, odou kenai. Eu sei que tu és o Deus do ontem. Eu sei que tu és o Deus do hoje e do amanhã, e sempre serás Deus. Tem orvalho de Deus caindo aqui. Tem graça de Deus caindo aqui. Orvalho que sara, orvalho que liberta, orvalho que restaura. A tua igreja te louva e te agradece, porque nós sempre somos servos, mas tu permaneces sendo Deus.